favor. E nós temos também, de acordo com o que está no plano também, temos no nosso programa, há uma mensagem do Presidente da República a esta conferência, que vai ser lida pelo João Gomes Esteves, que é o Presidente da Assembleia Geral da CIP. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Ministro da Economia. Bem-vindo. Eu passaria a ler a mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República. Conferência da CIP, Business Europe, 1 de julho de 2016. A Confederação Empresarial de Portugal e a Business Europe organizam, em boa hora, uma conferência sobre o futuro da indústria no espaço europeu. Saúdo os dirigentes, empresários, investidores, gestores e todos os convidados. E saúdo a decisão de se debater este tema numa altura em que a incerteza política e económica na União Europeia, tal como ainda a conhecemos, pode ser um fator perturbador para o investimento. Por isso, a minha primeira palavra é de serenidade, porque é preciso prudência acrescida perante a mudança acelerada que vivemos na casa europeia e no mundo. A segunda palavra é confiança. As confederações empresariais europeias têm um papel fundamental na reflexão sobre o papel das empresas e dos Estados no crescimento económico e no emprego. Como já referi em diversos momentos deste mandato, em especial no Parlamento Europeu e também no dia 10 de junho, Dia de Portugal e das Comunidades, é preciso que os dirigentes políticos europeus transmitam sinais e apliquem medidas que gerem maior confiança junto dos agentes económicos e dos cidadãos em geral. A terceira palavra é a resiliência. Os tempos não são fáceis, mas o nosso desafio é sabermos estar à altura desses ventos, duros e exigentes de mudança. Por isso, é preciso termos uma estratégia e uma visão, sabermos para onde vamos, onde queremos chegar e com quem queremos ir. Só depois podemos traçar objetivos e ver como chegamos. Quem é investidor, empresário, empreendedor, gestor, alto quadro numa empresa, sabe bem que é vital ter uma visão estratégica, liderança, equipas motivadas e as pessoas certas, componentes nos lugares certos, com foco na inovação, nos processos de gestão, nas tecnologias e na gestão e retenção de talentos. E esse é também o desafio da indústria, sabendo que há que enfrentar nos chamados custos de contexto, existentes em qualquer mercado, nos domínios da qualidade, das políticas públicas, da burocracia ou na energia. A quarta palavra é coragem. Coragem política e foco na política, no sentido nobre da sua raiz, polis ao serviço da comunidade e dos cidadãos. Já percebemos todos, há muito, que é urgente e necessário haver reformas em vários domínios. É tempo de haver coragem política para mudar e ousar inovar. Com a meta da estabilidade política, económica e fiscal no horizonte, no mercado europeu que vive momentos de grande agitação. A quinta e última palavra é esperança. Os tempos são, de novo, difíceis, mas também é verdade que é nestes momentos que se tomam decisões de investimento e fazem bons negócios, em vez de adiar ou esperar para ver. E por isso, gostaria de fazer um apelo aos empresários dos vários sectores da indústria, aos grandes, mas também aos médios e pequenos industriais, que são a maioria na Europa e em Portugal,
considerem Portugal como mercado atrativo para investir, porque no mundo e numa Europa em mudança, Portugal é um país com diversas vantagens para se estar, viver e trabalhar e para criar negócios. Neste país há vários campeões nacionais, ibéricos, europeus e até mundiais, em vários sectores, segmentos e nichos, onde a diferenciação e a subida na cadeia foram decisivas na sobrevivência e no crescimento resiliente de tantos negócios. Deixo-vos uma palavra de esperança perante o potencial da indústria e uma nova aposta no sector industrial, porque ele é decisivo para o futuro de Portugal e da Europa. Marcelo Rebelo de Sousa, 1 de junho de 2016. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu há pouco, por falha minha, não chamei aqui ao palco Marcos Barer, que é também anfitrião desta conferência, é o diretor-geral da Business Europe. Ele cá está connosco e I ask you now to do the final remarks, please, Marcos. Well, thank you, Chairman. No problem, no mistake. I think you have been an excellent chairman throughout the whole day. And we're all a bit exhausted, so never mind and no problem at all. Well, I think we're at the end of a long conference, and you don't want to hear long speeches anymore. So I'll be brief. So first of all, I would like to thank my friends from CIP for conveying this great conference. My friend Antonio Saraiva, President, João, Carl and the whole team, because I think, both Joaos, because I think that it was really worth it. I mean, all the debates I followed were very interesting, and we could really make a step forward in assessing how we can create a future for our industry. Of course, we could also discuss about the wider topics Europe is concerned with. Of course, we are maybe at one of the most challenging moments in our European history. And of course, we'll have to consider how we're going forward. And I think, and our president, Emma Machigale, said it in the morning, it's now the time for cool heads and warm hearts, meaning that there are certain things we'll have to do better, but we will have to assess first together what is the things we can do better and how we can do them better, because otherwise what happens, what we've seen in the last weeks, no, not weeks, last days, that everybody says, let's do it better, but everybody continues to say the same things, and then this is not the best impression we do here. So, what also became very clear in these discussions throughout the day is that at the end of the day, the drive will have to come from the private sector, and it's only the private sector which is driving an economy, and I think this is a very important aspect to keep in mind. I think especially the last panel has made this very clear and was very interesting. Let me a personal assessment, because for me it's the third time that I have the pleasure to be in this very conference center. The first time was for the Lisbon Council in the year 2000. Interesting conference from all aspects, and we said it already this morning. We had the plan back then. The plan, the strategy we had found was the right one. The problem is that we didn't implement it. Then I was here in 2005, where back then I was leading the Austrian industry, and I was invited by our Portuguese friends on a conference called CDEIF, the conference of all the directors across the continent, to talk about the Austrian success story, which was based on the Lisbon process. And back then, many newspapers called the Austrian economy the better Germany. Meanwhile, we have fallen back a bit because the reforms stopped, and there's also learning that we now see also in other countries. When you continue to do the right things, you're moving up. When you don't do the right things or doing nothing, you're going down. So, coming back to the topic, I think it's absolutely essential to be clear that Europe will not be successful without a strong industrial.
There's a number of issues we have to do. I will not repeat them because I said it in the morning and we have discussed it throughout the whole day. Let me end with what your president said. Hope is important, but hope is not enough. We will have to get it done. We will have to do all the necessary steps, and we'll have to make sure that industry has a future in Europe, because only then Europe will have a bright future. Thank you, and thanks again for all of you who made this conference a success, and thanks again to our friends in CIP for organizing this with us. Thank you. Thank you, Marcos. Peço agora então ao Sr. Ministro da Economia, Sr. Manuel Caldeira Cabral, que toma a palavra nesta conferência. Obrigado. Senhor Presidente da CIP, ilustres convidados internacionais, senhores empresários aqui presentes, o tema desta conferência, o futuro da indústria na Europa, não podia ser mais atual. A indústria na Europa atravessa um momento muito especial, a indústria em Portugal também atravessa um momento especial, a Europa atravessa tempos de alguma instabilidade que convém analisar, e queria agradecer à CIP e agradecer às instituições europeias que promovem este debate, a boa hora em que o debate é promovido. A indústria enfrenta em todo o mundo, neste momento, um desafio muito importante, que é o desafio da digitalização. Enfrenta um desafio muito importante, que é o desafio do investimento. A indústria investe a médio e longo prazo, precisa de condições de estabilidade que o mundo globalizado insiste em alterar. A digitalização da indústria e o que acontece com a indústria, com as diferentes tarefas a poderem ser repartidas por diferentes partes do mundo, fez com que a globalização não só abrisse mercados no sentido tradicional, mas criasse uma enorme capacidade de deslocalizar tarefas, deslocalizar partes inteiras da indústria para outras zonas do mundo. Isto é um desafio à competitividade, mas é um desafio à competitividade em que a Europa pode ter uma palavra a dizer. Se na parte da digitalização os Estados Unidos têm dominado no que é as plataformas e a parte da comercialização, até a China, em plataformas de comercialização, em muitos aspectos, parece ter ultrapassado a União Europeia, ou os países da União Europeia. Do outro lado, na parte da digitalização do processo industrial e da logística, muita da tecnologia do mundo, muitos dos melhores sistemas do mundo, continuam a estar na Europa e é na Europa que estão a ser implementados. Esta é uma base de partida que pode não chegar. Se hoje o valor se cria muito mais pelo imaterial do que apenas pela produção, o que temos é a Europa tem as marcas, a Europa tem o prestígio, a Europa tem a diferenciação nacional que, num contexto de acesso mais direto entre cliente e produtor, num contexto em que a valorização se faz exatamente por esses fatores, tem um enorme potencial. E um potencial reconhecido por todos. Os países emergentes asiáticos continuam a querer e a valorizar as marcas europeias, os Estados Unidos continuam a querer e a valorizar as marcas europeias, os produtos de luxo que tanto cresceram nos últimos anos continuam, em muitos aspectos, dominados por marcas europeias com valor criado na Europa. Algumas delas a serem compradas por outro lado, algumas delas a surgirem também noutros lados, e não tenhamos ilusões, é isso que vai acontecer. A Europa não tem sido e não conseguiu ser nesta crise um referencial de estabilidade. O euro, que nos era prometido como um referencial de estabilidade, não foi. E essa é a triste verdade. Quando nós entramos para o euro, entrar para o euro
ia reforçar a confiança na economia portuguesa, ia reforçar a estabilidade da economia portuguesa, ia ser estar num navio muito maior. Quando o euro enfrentou a sua primeira crise, a primeira coisa que fez foi, cada um por si, ia tirar fora do barco todos os que estivessem em situação mais e, de facto, as instituições europeias não foram um referencial de estabilidade e isso foi um problema para muitos dos países europeus. Esta instabilidade ainda hoje persiste, com o Brexit, com a instabilidade à volta da Europa, e é este aspecto político que tem também que ser enfrentado. Nesse sentido, internamente em Portugal, o que estamos a querer dar é um referencial de estabilidade nas leis que estamos a fazer, na liberalização das leis e diminuição das leis com o Simplex, mas um referencial de estabilidade de políticas económicas para garantir às empresas um quadro que não está sempre a mudar e um quadro que as apoia. Mas é muito importante que a Europa reencontre este referencial de estabilidade e há alguns sinais de mudança, há alguns sinais de que, de facto, se está a mudar para melhor. Infelizmente, e o Brexit é talvez um desses exemplos, também sinais de que continua a haver movimentos na Europa de desagregação que é preciso conter. Se da parte das instituições públicas o que é preciso é exatamente essa estabilidade e esse sinal de confiança, que se calhar faltaram nos últimos anos, é também preciso sinais de facilitação, de simplificação, de redução de custos de contexto. E, ao mesmo tempo, é preciso, no que são os aspectos essenciais de mudança, sinais de mobilização. Em Portugal, o que estamos a fazer com a Indústria 4.0 tem tudo a ver com isto, com a mobilização dos atores privados, com a mobilização das empresas estrangeiras em Portugal, para que, juntas com empresas e associações empresariais de setores mais tradicionais ou de setores mais avançados, se quisermos pôr desta forma, possam aproveitar o potencial de mudança que vem, possam não ficar reféns dos riscos desta mudança, mas antes liderar esta mudança. A indústria na Europa só será uma indústria liderante se apostar nos seus fatores de diferenciação, apostando na diferenciação cultural que a Europa tem, apostando também na inovação. E a inovação é um dos polos centrais da política que estamos a desenvolver. Diria que a Europa tem um bom potencial de continuar a ter uma base industrial sólida. A Europa tem um peso da indústria no PIB e nas exportações superior, por exemplo, ao dos Estados Unidos, que tem uma indústria também muito competitiva. A indústria na Europa sobreviveu bem ao impacto da China e soube aproveitar. A indústria em Portugal foi particularmente afetada pelo impacto da China, exatamente porque estava ainda muito centrada exatamente nos mesmos setores. Em 2000, Portugal tinha a estrutura de exportações mais parecida com a estrutura de exportações da China. Os produtos que exportávamos, quer para fora da União Europeia, quer para dentro da União Europeia, eram exatamente produtos concorrentes com os chineses e, portanto, o avanço da China e dos países asiáticos colocou muita desta especialização em causa. Tivemos, por isso mesmo, um período de baixo crescimento das exportações até 2005, mas tivemos nos últimos 10 anos um bom período de crescimento das exportações e um bom período de crescimento das exportações baseado num conjunto de setores diferente dos setores do passado. Portugal conseguiu manter a indústria automóvel, Portugal conseguiu manter a indústria de máquinas como indústrias importantes nas exportações, mas Portugal conseguiu ter um crescimento muito importante nos produtos metálicos, nos produtos agroalimentares, nos produtos farmacêuticos ou na indústria química e de produtos de borracha, num conjunto diversificado de setores, onde se incluem também exportações de setores dos serviços, quer dos transportes, quer de serviços tecnológicos, quer de serviços, por exemplo, de engenharia ou de consultadoria. Esta diversificação das exportações e este crescimento com base num conjunto de setores diversificados é muito diferente dos
que tivemos no passado. No passado, a indústria cresceu, por exemplo, nos anos 60, ou nos anos 80, ou nos anos 90, muito baseado num país que tinha um mercado ao qual tinha acesso preferencial. O crescimento das exportações nos últimos 10 anos foi feito num país que estava a exportar para todo o mundo, mas quando estava a exportar para a Europa, estava a exportar produtos que hoje concorrem de igual forma com os produtos de qualquer parte do mundo. Já não temos um setor têxtil protegido, já não temos um setor do calçado protegido, as nossas exportações de calçado ou de têxteis chegam à Alemanha com as mesmas tarifas das exportações de calçado e de têxtil da Turquia e a verdade é que são competitivas. Conseguimos dar a volta nestes setores e conseguimos dar a volta nestes setores em grande parte porque conseguimos introduzir inovação em setores que se diziam pouco inovadores, em setores que se diziam condenados. Conseguimos dar a volta nestes setores porque apostámos na qualidade e na formação da mão de obra. E é essa visão que eu queria aqui trazer como visão também para o país da política que estamos a desenvolver. É uma política que põe a inovação como centro do reforço da competitividade e que aposta em ter uma política ativa na inovação, quer de mobilização das empresas privadas para a inovação, quer de apoios à inovação concretos, com políticas concretas na inovação. É uma política que responde também às questões de financiamento que existem e o programa Capitalizar responde exatamente a essas dificuldades de financiamento que as empresas portuguesas ainda têm e responde com essas dificuldades com linhas de crédito e de financiamento que vão estar disponíveis às empresas, já estão neste momento a ser negociadas com a banca, estar disponíveis às empresas muito em breve, mas também com instrumentos de capitalização, de fundos de capital de risco, que também já estão a ser subscritos e a concurso com investidores privados e também com novos instrumentos, como os instrumentos de capital reversível, que queremos colocar no mercado e que oferecem alternativas de financiamento por entrada de capital, reforçando os capitais próprios da empresa e que podem ser uma resposta interessante para um país onde o endividamento das empresas privadas é tão importante. Responder aos desafios do financiamento, da internacionalização e da inovação é a política que estamos a seguir e a promover no Ministério da Economia. Em paralelo com a política transversal a todo o Governo, que é a política de simplificação e de modernização administrativa. Estas políticas o que pretendem é reforçar a nossa capacidade industrial, usando a base do que é e tem que ser a indústria moderna, reforçando a nossa capacidade industrial, fazendo com que a nossa indústria responda melhor e mais rapidamente aos desafios da digitalização e os aproveite, e nós acreditamos que a indústria portuguesa pode aproveitar bem esses desafios, porque em muitos aspectos já desenvolveu nos últimos anos características que são essenciais para esses desafios. Flexibilidade, capacidade de resposta rápida, capacidade de resposta aos desafios das séries pequenas e da customização, e isto é também criar valor na indústria. O investimento caiu muito nos últimos anos. E, ao contrário do que se anunciava, não caiu apenas nos setores não transacionáveis, caiu de forma transversal em todos os setores e também na indústria. Portugal conseguiu reforçar as exportações com base em investimentos e numa base produtiva que tinha criado antes da crise e que conseguiu manter em boa medida durante a crise e conseguiu responder no pós-crise. Portugal está a ter investimentos, mas está a ter uma retoma do investimento mais lenta do que o desejava e o programa Capitalizar tem muito a ver com isso. A mobilização que estamos a fazer dos fundos comunitários tem muito a ver com isso, com tentar acelerar o investimento. Temos tido bons exemplos nas últimas semanas de investimentos. Tive ontem, por exemplo, na Continental, que acabou de fazer um novo investimento de 50 milhões numa nova linha de produção de pneus, neste caso, pneus para o setor agrícola, que não tinha em lado nenhum no mundo. Tive
há poucas semanas, a Faurência também fez um novo investimento no setor automóvel, também à volta de 50 milhões, de 40 e tal milhões. Temos tido vários exemplos de investimentos de 10, 15 milhões em setores de componentes automóveis, em parte ligados já à perspectiva de aumento da produção, quer das fábricas em Espanha, quer das fábricas também dos investimentos que a Auto Europa está a fazer. Temos tido investimentos interessantes, vou aqui salientar talvez 3. Um deles, o da Bosch, em Braga, que foi um dos maiores investimentos que a Bosch fez, e é um investimento que tem 2 partes. Tem uma parte de investigação e uma parte de aumento da capacidade. E que mostra um tipo de perfil de investimento diferente. Já não se está a investir apenas em produção, não se está apenas a investir em áreas com menor custo, está-se a investir em áreas em que a investigação, a capacidade de inovação do país, a ligação às nossas universidades é essencial. É um exemplo bastante interessante. Este exemplo da Continental cito apenas o que disse ontem o presidente da Continental Internacional que estava em Famalicão. E o que ele disse é que, tendo a empresa 20 fábricas por todo o mundo, tinha que escolher uma fábrica para expandir a produção de pneus e para expandir esta nova linha. E olhando para as fábricas de todo o mundo, a fábrica de Portugal aparecia nos últimos 7 anos como 4 vezes como a fábrica com maior qualidade. Os recursos humanos em Portugal apareciam como das fábricas onde tinha havido maiores aumentos de produtividade. E a qualidade da mão de obra, a garantia de qualidade dos produtos eram os critérios mais importantes. Mas, para além disso, também os custos em Portugal apareciam como particularmente interessantes e a localização de Portugal para distribuir para o mercado europeu e para distribuir para o mercado americano, que seriam 2 dos principais mercados-alvo desta nova produção, eram também interessantes, que reconheceu, tem boas infraestruturas e tem tido um governo colaborante, quer o atual governo, quer, como disse, os governos anteriores. Esta atitude foi exatamente a mesma que encontrei na Altice há 4 meses atrás, quando todos os portugueses estavam a achar que o Centro de Inovação da PT, ao ter passado para uma empresa multinacional, ia fechar. O que o Presidente da Altice e a direção da Altice fizeram foi vir ver o que é que se fazia nesse centro. E penso que o maior elogio não é terem mantido o centro porque, enfim, qualquer razão social. Não, o maior elogio que fizeram foi, tendo avaliado este centro em concorrência com os outros centros que a empresa tem, o que concluíram é que a qualidade da investigação e da inovação aí feita era ao nível mundial. O que concluíram foi que os custos de fazer investigação e inovação aí eram mais baixos, os resultados melhores, e o que concluíram foi que não iam fechar o centro, mas antes quase duplicar a sua capacidade, e nas 1000 pessoas que fazem investigação no grupo, 400 estavam em Aveiro, e o projeto é aumentar para 700 ou 800, reduzindo eventualmente noutros lados do mundo. As empresas que estão em Portugal e que nos conhecem, empresas alemãs, francesas, empresas também de outras nacionalidades, o que estão a fazer é confiar no país e a continuar a investir. Houve vários investimentos destes. Amanhã há mais um investimento que vamos inaugurar na parte de hotelaria. Tivemos um dos maiores investimentos de sempre na hotelaria há pouco tempo, com o Minor Group, um investimento de 250 milhões em Portugal, um grupo que já afirmou claramente que quer expandir ainda mais os seus investimentos. Há confiança nos investidores internacionais em Portugal. Temos é que trazer mais destes exemplos, temos é também de criar, não só em Portugal, mas em toda a Europa, um maior ambiente de confiança. Na Europa, eu penso que temos que olhar para os custos de contexto, mas também para a ousadia. Muitas vezes se andou a olhar muito mais para impor regras ao nível das mais exigentes do mundo, impondo custos à indústria, menos vezes, ou pelo menos nos últimos anos, olhou-se menos para reforçar a capacidade de inovação e, em algumas áreas, nos últimos anos, atrasámos-nos face aos Estados Unidos. Penso que há hoje um ambiente diferente na
e há hoje claramente um ambiente também diferente em Portugal e esta aposta na inovação tem que continuar. A mensagem que queria aqui deixar é uma mensagem de esperança e, nesse aspecto, junto-me ao Presidente da República, é uma mensagem de confiança também, é uma mensagem de que o que estamos a fazer é trabalhar nos fatores-chave da inovação, nos fatores-chave de competitividade de longo prazo, como são a inovação, como são a simplificação e a redução dos custos de contexto, como são, num país que tem tantas empresas endividadas, a questão do financiamento. Trabalhando nestes fatores, não vamos conseguir amanhã nenhum resultado fantástico, nem depois de amanhã, mas vamos conseguir, se calhar, melhorar as perspectivas até ao fim do ano, vamos conseguir que o próximo ano seja melhor do que este, vamos conseguir dar melhores condições a quem quer produzir em Portugal para o mundo, para produzir não só com custos menores, mas para produzir principalmente, e penso que esse é o maior desafio da indústria em Portugal e na Europa, para produzir criando mais valor, valorizando mais os produtos, valorizando mais o talento que existe na Europa e em Portugal e que, infelizmente, está ainda a ser bastante subaproveitado pelo que se vê no desemprego jovem. É isso que temos que combater, é isso que temos que lutar e é para isso que contamos com a energia e a imaginação das empresas e o que lhes dizemos é que contem com o Ministro da Economia e com as políticas públicas para as empresas que tenham essa ousadia a terem uma alavancagem no financiamento, a terem um apoio na inovação e a terem uma simplificação dos procedimentos para não terem tanta burocracia a atrapalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Economia. Convido agora o António Saraiva para o encerramento desta conferência, por favor. Obrigado. Sr. Ministro da Economia, Srs. Deputados do Parlamento Europeu, Sr. Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento, Sr. Vice-Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, Sr. Presidente da IFD, caro Marcos, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, vivemos hoje aqui um dia intenso de debates e era mesmo esse o objetivo central quando nos propusemos concretizar uma conferência internacional aqui em Lisboa para discutir o futuro da indústria na Europa e o seu papel como motor de inovação, crescimento económico e emprego. No final destes trabalhos, em jeito de encerramento, que sintetiza alguns dos desafios que foram lançados. São desafios para as instituições europeias, para os Estados-membros, mas também para as empresas e os empresários. Em primeiro lugar, o desafio da coerência e da transversalidade. A política industrial tem de ser uma preocupação transversal na intervenção do Estado na economia e não pode ser vista como um somatório de iniciativas parcelares. Tem de ser enquadrada na questão mais abrangente da competitividade. Destaco a política energética, que não pode nunca ser dissociada da competitividade industrial, dado o papel determinante que a energia tem como motor para o desenvolvimento sustentável das nossas empresas. O custo da energia não pode ser um fator discriminador e limitador da concorrência entre as empresas que operam no mesmo mercado. As preocupações ambientais não podem fazer esquecer que a competitividade das empresas e a viabilidade de toda a cadeia de valor industrial dependem, em larga medida, de um abastecimento seguro de energia a preços internacionalmente competitivos. Na Europa, como aqui foi referido, a política energética tem sido encarada, muitas vezes, como um subproduto da política ambiental e, em alguns Estados-membros, como uma escolha fácil e rápida de receita fiscal. Em segundo lugar, temos de enfrentar o desafio da flexibilidade, da abertura e do dinamismo dos mercados de trabalho europeus. Enfrentamos as consequências do envelhecimento da população, da globalização e das novas tecnologias que trazem constantemente novas mudanças. Este é um desafio europeu particularmente premente em Portugal.
As reformas introduzidas em 2012 tiveram um contributo muito relevante para controlar a destruição de empregos e, consequentemente, dos rendimentos das famílias, favorecendo a ligeira retoma económica em que nos encontramos. Por isso, temos lutado para que essas reformas sejam preservadas e por novas medidas que favoreçam a competitividade das nossas empresas. Foi aqui lembrado o conceito de flexi-segurança, que deve ser revisitado e trazer um contributo renovado para a adequação dos mercados de trabalho europeus e uma nova realidade. Já esta tarde esteve em foco o desafio da digitalização da indústria. É imperativo que as empresas europeias participem nesse processo, sob pena de serem ultrapassadas pelos seus concorrentes. Como afirmou o Presidente da Business Europe, se não pudermos alavancar o potencial da revolução digital, a União Europeia não vai ser capaz de aumentar a sua base industrial. Caberá, primeiro, aos Estados integrar as iniciativas nacionais em políticas industriais transversais e coerentes para que estas não se tornem soluções desgarradas. Depois, à Comissão Europeia coordenar uma abordagem comum que promova sinergias e seja possível de desenvolver um verdadeiro mercado único digital. Paralelamente, surge o desafio da qualificação dos recursos humanos, para que não se cumpra a previsão de que a falta de recursos humanos qualificados vai ser, provavelmente, uma das principais barreiras à inovação digital nos próximos anos a nível mundial. Mas, como foi aqui afirmado, não podemos deixar que a dependência digital destrua, nas novas gerações, as competências básicas que são essenciais para o próprio domínio das tecnologias digitais. Finalmente, temos talvez o maior desafio económico com que a indústria e, em geral, a economia europeia se defronta porque ameaça o seu crescimento futuro. O desafio do investimento. Foi aqui discutido o plano de investimentos para a Europa e os seus desenvolvimentos futuros. Foi expressa a preocupação pela maior dificuldade dos países de menor dimensão aproveitarem plenamente as oportunidades que este fundo oferece. Em Portugal, apesar do BEI nos ter transmitido uma visão mais otimista relativamente aos desenvolvimentos que se esperam, há, pelo menos, um atraso preocupante na submissão de grandes projetos que urge recuperar. É preciso que todos os intervenientes, entidades públicas nacionais, o BEI, instituições financeiras, empresas e associações empresariais, desenvolvam uma atitude mais proativa no aproveitamento deste fundo, sobretudo na sua secção infraestruturas e inovação. Mais importante será dar um novo impulso à remoção das barreiras ao investimento, a nível europeu e em cada Estado-membro. Esta manhã, foquei a incerteza e as dificuldades de acesso ao financiamento como os principais fatores que estão a travar o investimento no nosso país. Cabe também dizer que o problema do investimento na Europa não é só uma questão de incertezas ou apenas uma questão de falta de reformas estruturais que libertem o potencial das empresas. O problema do investimento na Europa é, também, um problema de baixas expectativas dos agentes económicos à evolução da procura. Na abertura desta conferência, disse que Portugal não tem condições para estimular o investimento através de políticas expansionistas do lado da procura, mas a União Europeia, como um todo, pela sua dimensão e pelos confortáveis excedentes externos que gera, tem essa possibilidade e está, presentemente, na nossa opinião, a desperdiçá-la. Os atuais instrumentos de governação económica da União, como as recomendações específicas por país e o procedimento dos desequilíbrios macroeconómicos, simplesmente não funcionam em relação a países que possuem finanças públicas sólidas e continuam a acumular crescentes excedentes externos. Estou, obviamente, a pensar na Alemanha, cujo saldo da balança comercial é já superior ao da China. Esta incapacidade ao nível da vertente económica da União Económica e Monetária tem conduzido a um claro enviesamento deflacionista, contribuindo para o problema de escassez de procura, que bloqueia o relançamento do investimento na Europa, ao contrário do que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos. Sem uma estratégia macroeconómica coerente, a União Europeia abdica da força que lhe confere a sua dimensão e das vantagens que lhe proporcionaria uma verdadeira
económica, colocando todo o peso da estabilização sobre a política monetária do Banco Central Europeu. A liderança de um projeto que envolve 500 milhões de pessoas tem de ter uma dimensão política e constituir uma mais-valia perceptível para os cidadãos, porque só assim será possível criar um ambiente favorável ao investimento, ao crescimento e à criação de emprego. Pela nossa parte, continuaremos empenhados em contribuir com o nosso trabalho e com as nossas propostas para atingir este objetivo. Agradeço a todos em geral a vossa participação e agradeço em particular àqueles, como são os colaboradores da CIP e as empresas que nos ajudaram a montar esta conferência, e à Business Europe, na pessoa do Marcos Baia, todo o empenho que dedicou igualmente a esta conferência. Desejo-vos a todos um resto de dia feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Está encerrada a conferência. Obrigado.